A semente, a palavra é de Deus. Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Quem o acolhe, produz bons frutos, ao invés de espinhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus explica a parábola do joio aos seus discípulos. E nessa explicação, Jesus fala com clareza a respeito do que acontecerá no fim dos tempos. Nesse grande dia, o dia do juízo final, assim como o joio é separado do trigo e jogado ao fogo, os homens maus serão separados dos homens bons e lançados no fogo do inferno, de onde nenhum choro irá poder arrancar as almas perdidas. Meus irmãos, não podemos nos enganar. No fim dos tempos, o dia do juízo final, todos nós prestaremos contas das nossas obras aqui nesse mundo. Nesse dia, toda a verdade será revelada. Todo o nosso proceder será colocado diante do grande juiz. Nada, por menor que seja, ficará oculto diante de Deus. De princípio, nesse tempo em que estamos agora, podemos até ocultar aquilo que nós fazemos. Podemos encenar e dissimular uma vida de aparente bondade e justiça. Assim como o joio faz. O joio consegue crescer disfarçadamente no meio do trigo. Até certo ponto, ele consegue estar ali entre os bons, sem ser notado. Contudo, no momento da colheita, a leviandade de uma vida sem frutos, de uma falta de bondade ou propósito, denunciará essas pessoas que são como o joio da parábola. Por outro lado, a misericórdia de Deus triunfa na vida daqueles que são capazes de produzir frutos que contribuem com a salvação dos seus irmãos. No juízo final, pessoas que produziram espinhos ao invés de frutos serão facilmente identificadas e serão separadas. É isso que o Senhor nos fala hoje. Porque pessoas que em nada contribuíram com o processo de santificação das outras pessoas, ou seja, pessoas que foram dissimuladamente colocando empecilhos, definitivamente foram espinhos na vida de santificação dos outros irmãos. Essas pessoas
não entrarão no reino dos céus. Deus é infinitamente misericordioso, mas a sua misericórdia triunfa na vida daqueles que se convertem, daqueles que se tornam pessoas boas, aquelas pessoas que são capazes de produzir frutos que contribuem com a salvação dos seus irmãos. Portanto, devemos ter isso muito claro: quem é mau, quem não contribui para a salvação do outro, ou seja, quem peca e ainda faz o outro pecar, esse não entrará no reino dos céus. Convertamo-nos, busquemos produzir frutos em vez de espinhos. Procuremos ser bons para com os nossos irmãos e procuremos ajudá-los também no seu processo de santificação, agindo como ponte entre eles e nosso Senhor, ao invés de barreiras. Que desça sobre nós nesse dia a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.